Fala pessoal, tudo certo? Gravando mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos estrear uma nova série de vídeos com playlist própria, onde eu vou estar apresentando, falando um pouco mais sobre bandas importantes do cenário do rock pesado, do heavy metal do estado de Santa Catarina. Então o nome dessa série se chama Metal Catarina. A ideia aqui é apresentar um pouquinho mais sobre bandas, como eu conheci a banda, um pouco da história da banda, que a gente sabe, também falar um pouquinho das músicas, algum fato curioso, enfim. Eu sou o Douglas e você está no Garden of Metal. Então o objetivo desse vídeo é apresentar essas bandas, né? Aqui em Santa Catarina temos muitas bandas boas, algumas já encerraram as atividades e a gente percebe que não há uma projeção a nível nacional, por exemplo. Então a ideia é falar sobre essas bandas, nem mesmo através de mídias especializadas elas são lembradas, né? Ou se são de forma muito superficial. Então essa série tem esse objetivo de falar de bandas de Santa Catarina, de rock pesado, de heavy metal, enfim. E eu não poderia começar esse quadro sem falar da banda pioneira, né, aqui de Santa Catarina, no rock pesado, no heavy metal. Pioneira em vários sentidos, né, foi a primeira banda de Santa Catarina de heavy metal a lançar um álbum próprio, né. E eu estou falando do Orquídea Negra, a banda da cidade de Lages. A banda foi formada em 1986, uma banda aí que tem muita estrada. Ela meio que abriu a estrada, né, para outras bandas do estilo aqui no estado. O Orquídea Negra é a banda mais antiga em atividade de todo o sul do Brasil. A banda foi formada em 1986 e até hoje ela está nativa. Foi a primeira banda de heavy metal aqui do estado de Santa Catarina a lançar um material próprio. Isso ocorreu em 1992. Bom, e eu conheci o Orquídea Negra da forma aí, talvez mais headbanger possível, né? Eu conheci ela há cerca de 20 anos atrás, então a gente está falando de uma época que naquela época eu não tinha nem internet em casa, então era uma época bem diferente dos dias atuais. Então eu já tinha ouvido falar do Orquídea Negra, mas eu não conhecia nenhum material. Muitas bandas também nem sequer tinham sites, né, na internet. Então basicamente na época você acabava conhecendo uma banda tinha, pelo menos para mim, eram três formas diferentes. Ou você conhecia através de mídia especializada, aqui eu estou falando em revistas, né, impressas que eram vendidos em bancas, como a Rock Brigade, a Road Crew, que é a única que está até hoje nativa, tinha Disconnected, tinha algumas outras revistas, aí a Valhalla também, eram revistas boas. Então, ou você conhecia dessa forma, tinha uma segunda forma que seria a troca, empréstimo de materiais aí com amigos, colegas, ou se não, da forma como eu conheci o Orquídea Negra, que foi realmente vendo a banda em cima do palco num festival de rock. Eu conheci o Orquídea Negra, se eu não me engano foi por 2004, 2005, eu não me recordo ao certo. Foi no Bob Rock, em Dona Ema. Foi a primeira vez que eles tocaram no Bob Rock. E foi interessante, porque estava eu e o meu amigo Leandro, na época ele morava em Vitimarsum, eu em Dona Ema, e a gente gostava mais ou menos aí das mesmas bandas, mesmo estilo, né?
E quando a gente viu a banda subiu ao palco ali para fazer a sua passagem de som, né? Então, para quem conhece festivais aí mais underground aí que ocorre aí no sul do Brasil, sabe que as bandas têm que passar o som de forma rápida, né? O som já está meio que pré-montado, só vão plugando os instrumentos, pedais, a bateria também ajusta alguma coisa e geralmente uns 10, 15 minutos no máximo a banda já começa a tocar. Então logo quando eles subiram pro palco a gente já ficou meio, que banda que é essa, né? A gente ficou se perguntando, não conhecia, já pelo visual deles já aparentava ser uma banda de heavy tradicional, mais experiente do que a maioria das outras bandas. E até que teve um cara ali que estava do lado, ele falou, se preparem porque vocês vão ter uma verdadeira aula de heavy metal. E realmente foi isso que ocorreu, né? Tanto que depois do show, durante o show, né, eu estava na primeira fila desse show. Eu até tenho salvo uma foto da época, eu vou tentar achar ela e colocar aqui no vídeo. Não sei se a resolução vai ser muito boa, mas eu estava ali na primeira fila vendo o show do Orquídea. E tanto que depois do show fiquei muito impressionado com a performance da banda, das músicas que eram tocadas. Eu fui falar com o baixista, né, o Robson, para adquirir materiais da banda. E o que foi interessante é que a banda não tinha nenhum material mais disponível para venda, a não ser cópias em CDR. Né? Então a banda estava meio que se auto-pirateando, vamos dizer assim, né? Porque o Who's Dead de 1992 ele foi lançado originalmente só em vinil, e o segundo álbum, que foi gravado em 94, mas lançado em 96, foi feita uma prensagem única até então, e a prensagem já estava esgotada há muito tempo. Então foi uma forma que eles ainda tinham de ir divulgando. Claro que eu adquiri essas cópias, que eu estou falando dessas duas cópias aqui. Então esse aqui é o Who's Dead, a primeira material que eu tive do Orquídea, então é pirateado, né? Então aqui tem ON1, que é o primeiro álbum do Orquídea, piratão, né? Mas era pirateado pela própria banda, né? E também o segundo álbum, o auto-intitulado, né, de 1996, também aqui tá como ON2, né, que é o segundo álbum. Então foi assim que eu comecei a conhecer o Orquídea Negra, né, curti as músicas. Eu escutei muito esses dois CDs aqui. Na época eu questionei o Robson se eles tinham ideia de relançar, né, a discografia, os dois primeiros álbuns. Ele falou que sim, que tinha um interesse. Porém, isso foi ocorrer muito tempo depois, cerca de uns 10 anos depois dessa nossa conversa. Então, mas a partir dali, do festival, eu comecei a acompanhar a banda. Tanto que eu tive a oportunidade de ver a banda em cima dos palcos dezenas de vezes, com formações diferentes, né? Eu consegui ver o Orquídea com o Jean Varela nos vocais, depois com o Samuel Vargas nos vocais, depois o retorno do Boca na banda. Enfim, teve aí uma série de apresentações, né, e tal. Então ali daquela época ali de uns 20 anos pra cá, eu meio que tenho acompanhado a banda. Então, para quem curte heavy metal tradicional, mais ali na linha dos anos 80, curte bandas como Picture ou Green Reaper, com certeza vai gostar muito da sonoridade do Orquídea Negra. É uma banda muito boa. Não é porque é de Santa Catarina que a gente está elogiando ao máximo, não. As composições são excelentes. O primeiro álbum realmente é um clássico. Basicamente todas as músicas são incríveis, né? E o segundo álbum também, né? O segundo álbum até ele ficou mais pesado do que o primeiro,
e com certeza é uma banda assim que vale a pena para quem não conhece buscar conhecer os materiais da banda, porque qualidade nas composições, nas canções tem de sobra. O pioneirismo que a banda demonstrou foi que foi a primeira banda de Santa Catarina a realizar um festival próprio, que foi o Orquídea Rock Festival. Se eu não me engano, a primeira edição foi em 2005, teve aí algumas edições, cerca de 9 ou 10 edições, eu não me recordo ao certo. Eu consegui participar só de algumas, mas eu consegui participar da primeira edição, que se eu não me engano foi em 2005. Nessa edição, inclusive, eles estavam fazendo o lançamento do terceiro álbum, que é o primeiro álbum ao vivo da banda, que é o More Live Than Never. Esse álbum aqui ele foi gravado ao vivo, se eu não me engano foi num pub em Lages em 2003 e foi lançado em 2005. Ele conta ainda com 2 faixas bônus, que é uma versão acústica para a música Surrender. I know what I have to do. I never surrender. E também uma música nova, The End of Your Days. Essa música é muito legal, tem uma pegada bem heavy metal. Eu sinceramente gostaria de ouvir essa música na voz do Boca, para ver como ficaria. Então aqui eu consegui pegar 2 autógrafos na época, do Robson, que me autografou, e também do Vinícius Porto, que é o guitarrista da banda. Então esse material aqui eu também escutei muito, inclusive eu acho a capa muito bem desenhada, né, pelo Michael Schindler. Achei muito boa a arte da capa, muito bem feita, bem heavy metal, né, bem desenhada também. Então esse material aqui eu adquiri na primeira edição do Orquídea Rock Festival, conversei com o pessoal e tal, então é uma banda assim que cada vez mais eu estava acompanhando, né? Então isso mostra também o pioneirismo do Orquídea, né, de fazer um festival próprio. Inclusive teve uma edição que chegou a participar, teve o show do Glenn Hughes. Infelizmente nessa edição eu não pude ir, mas para ver assim o pioneirismo da banda, teve bastante banda boa que tocou nesse festival, como Burning Hell, teve outras bandas assim muito boas que tocaram nesse evento. Então, voltando a falar um pouco da trajetória da banda do Orquídea Negra, né, formada em 86, cerca de 2 anos depois da formação, a banda gravou uma demo. Depois dessa demo, tiveram algumas mudanças na formação, meio que a banda começou a tomar mais forma, digamos assim, ela começou a se estabilizar mais ali entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, e sendo que em 1992 a banda já tinha 9 canções prontas. Então a banda partiu para São Paulo, capital, para gravar o primeiro álbum da banda, que foi o Who's Dead, que foi lançado em 1992. Esse LP aqui, ele foi lançado originalmente somente em disco de vinil. E um fato curioso, que a foto que aparece na contracapa do encarte aparece um anjo. Essa foto aqui foi tirada num cemitério na cidade de São Paulo, e o anjo que aparece na foto é o mesmo anjo que apareceu 1 ano depois na capa do Angels Cry do Angra. Então olha só que coincidência, né?
É um anjo bem metálico, vamos dizer assim, né? Então esse material aqui é excelente para quem curte heavy metal e não conhece a Orquídea Negra. Por favor, procurem, porque vocês vão gostar muito. Aqui tem grandes canções, né? Todas elas são destaque, mas ainda assim, se fosse assim para listar algumas assim para conferir que são imperdíveis, eu estaria a faixa de abertura, Surrender, Christmas Night, Wonderful and Lost, Mr. Powerful, Hunting Devil, enfim, é só clássico aqui, né? Esse disco originalmente ele foi lançado pelo selo Antídoto, né? Que fazia parte da, se não me engano, da City, né? Então esse primeiro material foi lançado por gravadora e é um disco assim que eu considero um dos melhores álbuns já lançados pelo heavy metal nacional. Então essa é a versão original do LP. Eu também tenho a versão que foi relançada. Foi relançada uns anos atrás. Se não me engano em 180 gramas. É uma edição numerada em 300 cópias. É a minha cópia de número 12. E ele é numa cor muito bonita, o vinil, né? Que esse é um azul anil. Fica muito bonito aí no toca-discos, né? Essa versão aqui veio com encarte bem legal também, com todas as letras, enfim, com fotos da banda, material bem legal. Essa versão original do LP tinha também encarte, mas essa versão eu não tenho, então está faltando isso, né? Então logo depois do lançamento desse primeiro álbum, a Orquídea Negra passou por algumas mudanças, né, na formação. Com a saída do Ferpa, que era o baixista do Orquídea, o Robson, que era guitarrista até então, ele passa a assumir o contrabaixo do Orquídea e a banda se transforma num quarteto. Em 1994, então a banda parte rumo a Porto Alegre para gravar o seu segundo álbum de estúdio. O álbum foi gravado em 1994, porém ele não foi lançado de imediato. A banda estava aí procurando gravadora, não conseguiu, e com isso teve aí que a gente sabe, né, da história, o Boca se desanimou um pouco e ele acabou saindo da banda. E o disco ele só foi lançado mesmo em 1996, então cerca de 2 anos depois da gravação. Então esse material ele foi lançado apenas em CD. Essa aqui é a versão original que eu consegui muito tempo depois. E ela foi prensada de forma independente pela banda. E ela foi a prensagem é norte-americana. Eles mandaram para os Estados Unidos para fazer a prensagem. E aqui o encarte dessa versão original. Então um encarte mais simples e tal, né? Mas muito legal esse álbum. Esse aqui é mais pesado que o primeiro álbum. A banda ficou mais pesada, porém mantendo a qualidade das canções. Este disco aqui, a banda lançou um verdadeiro hino do heavy metal catarinense. Touch Your Dream é uma música fantástica. Claro que o material não se resume apenas a isso, né? O material é muito bom, vale a pena conferir. Aqui na foto
de divulgação já está o Gian Varela nos vocais, mas todos os vocais foram gravados pelo Boca. Então, esse material aqui também é muito bacana, muito bom, né? Para quem curte heavy metal tradicional, com certeza vale a pena. E esse álbum aqui é bem pesado. Mais ou menos nessa época aqui, desse lançamento, a banda também criou uma banda paralela para fazer covers, que foi o Na Palma dos Dentes. Banda muito importante também no cenário catarinense. E depois, né, desse álbum, a banda ficou na ativa, mas ficou um bom tempo aí sem lançar material novo, sendo que o próximo álbum foi só lançado em 2005, cerca de praticamente 10 anos depois, né, 9 anos depois, que é o álbum ao vivo que eu já havia mostrado antes, né, que é o More Live Than Never, de 2005. O material ao vivo foi gravado em 2003, mas foi lançado somente em 2005, na primeira edição do Orquídea Rock Festival. Um material bem icônico também para a banda, também sendo pioneira, sendo a primeira banda aí de Santa Catarina a lançar material ao vivo. Logo depois desse lançamento, acredito que cerca de um ano depois, o Gian Varela deixa a banda, né? Deixa os vocais da banda. No lugar dele assumiu o Samuel Vargas, sendo que o Samuel ficou aí cerca de uns 2 anos na banda. Eu acredito que eu vi 2 ou 3 apresentações do Orquídea com o Samuel nos vocais. E ali em 2008 a banda resolveu fazer um show comemorativo, né, trazendo de volta a formação clássica, trazendo o Ferpa novamente para o baixo e o André, o Boca, né, nos vocais, sendo então a formação clássica que lançou o primeiro álbum em 1992. Então, depois desse show, o Boca permaneceu na banda. Então, a partir daí, o Orquídea Negra voltava a contar com os vocais do Boca. O Boca, que tinha uma outra banda, né, na época, que era o Mr. Powerful, banda que eu pretendo falar num outro vídeo, com uma banda excelente também. E a partir de então o Mr. Powerful deixa de existir e o Boca fica como o vocalista oficial do Orquídea Negra. Alguns anos depois, em 2011, o Marcelo Menegotto deixa a bateria da banda e no seu lugar entra o Rafael Marini, que 2 anos depois, em 2013, a banda lança o seu último álbum de estúdio, que é o Blood of the Gods. Esse material aqui eu achei bem legal, a capa que faz uma alusão à Serra Catarinense, né, com as araucárias e tudo mais, né? Então achei bem legal o material, a capa, né? E novamente eu tenho o material autografado por toda a banda aqui, não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas o pessoal autografou, eu comprei diretamente com a banda. E o material também muito bom, mostrando aí muita qualidade, né? E passou um tempo, a banda conseguiu finalmente relançar os 2 primeiros álbuns em CD. Então o Who's Dead finalmente ganhou uma versão em CD, que é esse carinha aqui, ele veio com slipcase. E estes materiais eu também adquiri
diretamente com a banda e também vieram autografados aí por toda a banda. Material muito bom. O legal é que essa versão conta com um encarte bem completo, cheio de fotos e tal, então vale a pena. Para quem curte heavy metal, vale a pena adquirir esses materiais aí do Orquídea Negra. Então esse é o Who's Dead, finalmente lançado em CD, cerca aí de 20 anos depois do seu lançamento original em LP. E também o segundo álbum da banda, o auto-intitulado, também recebendo uma nova versão, com slipcase também. Também com encarte cheio de páginas, de fotos e tal. E também autografado por toda a banda. Eu havia pedido isso, né, quando comprei. Então aqui é um material bem legal, conta um pouco da história da banda e tal, tem fotos da época, né? Então um material bem legal. Vou mostrar aqui também rapidamente o encarte do primeiro álbum, né? Então esses dois materiais eu adquiri junto na época, né? Então aqui tem fotos aí bem icônicas, né, da banda e tal. Aqui, né, Boca na época, né, tinha cabelos longos, né? Enfim, aqui também fotos clássicas aí, né, históricas da banda, né? Então, material bem legal, repleto aí de informações, né? Bem completo essas edições, né? Então, eu fiquei muito feliz na época que finalmente haviam sido lançados de forma oficial relançados, né, esses dois títulos, né? Como ficou evidente aí durante todo o vídeo, Orquídea Negra sempre foi uma banda pioneira, né? Primeira banda aí de Santa Catarina a gravar um disco próprio, né? Eles chegaram a ter ônibus próprio, né? Uma banda de heavy metal, né? Eles tinham o famoso Orquidão. Foi a primeira banda a lançar um CD ao vivo de metal aqui em Santa Catarina. A primeira banda a fazer um festival próprio, né? E outra coisa assim que eu destaco é a simplicidade dos integrantes, né? Sempre de forma muito tranquila você consegue conversar com o pessoal, são muito gente fina também. Além de ter uma obra muito boa, né? As músicas, as canções que eles gravaram, principalmente nos dois primeiros álbuns, para mim elas são perfeitas. E é uma banda assim que eu recomendo para quem não conhece, para quem curte heavy metal tradicional e não conhece Orquídea Negra, com certeza está perdendo a oportunidade de escutar excelentes canções e com certeza irá gostar. Até hoje, sinceramente, não conheço nenhuma pessoa que tenha escutado, que curte heavy metal, que tenha escutado Orquídea Negra e que não se impressionou com a qualidade das canções, com a qualidade das músicas. Tanto que se você estiver aqui em Santa Catarina e ver qualquer apresentação do Orquídea, uma característica que vai ser marcante é que vão ter várias pessoas cantando junto as canções da banda. Isso mostra que mesmo sem o apoio da mídia ou coisa assim, ela tem uma qualidade impressionante, né, nas músicas. Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!